E aí pessoal, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD. E hoje o que eu vim trazer aqui para vocês é um vídeo bastante esperado, porque são os 5 decks aqui que são promessa para 2025, mas com um preço extremamente barato. Então eu vou trazer aqui decks que possuem um valor muito baixo para montar, comparados aos outros decks do meta, é claro, e que ainda assim conseguem ter um resultado realmente muito bom. Então, eles possuem custo-benefício extremamente alto, né? E você consegue, mesmo com esses decks bem baratos, você consegue bater de frente de verdade com os principais decks do meta. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque não adianta, né, o deck ser mais barato e você ficar ali sofrendo muito. Esses decks, eles possuem estratégias que de verdade conseguem jogar dentro do formato atual. Então, é isso. Gostaria de lembrar vocês ainda já neste comecinho de que a gente está tentando aí bater 1.000 inscritos, a gente está cada vez mais perto e a gente vai fazer o clubezinho de membros para vocês com novidades extremamente legais. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e não se esqueça, é claro, de curtir, comentar aí sobre o vídeo e falar o que você achou desses decks. Então, bora lá dar uma olhada. O primeiro deck que eu separei aqui pra vocês é o deck de Blue Eyes aí, que todo mundo sempre comenta, né? E que não poderia ficar de fora dessa lista. O deck de Blue Eyes aí hoje, você pode montar ele basicamente com as 3 caixinhas ali, né? E ele é um deck extremamente competente por conta da sua resiliência, da sua característica recursiva de você, pô, o cara negou uma carta, não tem problema, essa mesma carta vai poder ser utilizada no turno seguinte, no turno seguinte, no turno seguinte. E isso acaba gerando uma dinâmica extremamente forte. Principalmente, eu acredito que a carta que faz isso ser verdade é a True Light aqui, que tá do meu lado, que possui um efeito realmente muito forte, né? De todo turno ela tá ou invocando um Blue Eyes, ou setando uma Spell Trap que menciona Blue Eyes. E por conta disso, o deck acaba sendo realmente muito forte dentro do grind game, coisa que é uma dinâmica muito boa contra decks de hand trap, contra as estratégias principais do formato atual, que não são tão explosivas assim, principalmente as variantes de Raizeal, né? E você consegue ali, mesmo tendo essa estratégia mais defensiva, passar com interações realmente muito fortes, né? Então a gente tem aí os Synchros do Blue Eyes aqui, né, só para mostrar para vocês. A gente tem aqui então o Blue Eyes Spirit Dragon, que tem um efeito realmente muito forte, que ele nega efeito de cemitério e ele invoca um Synchro aí do Extra Deck no lugar dele, e ele geralmente invoca aí o Ultimate Spirit Dragon, que também tem um efeito muito forte, não só de proteger o seu cemitério de banimentos, como também de negar a ativação de card ou efeito no campo. E aí no final do turno, quando ele morre, ele traz de volta ainda um Blue Eyes, que pode ser tanto o Blue Eyes White Dragon quanto o próprio Spirit que tá lá no cemitério. E aí você acaba tendo essa recursividade muito forte, né? Porque você pode confiar que quando você faz uma vezinha a sua jogada, você vai conseguir ficar um bom tempo grindando, né? Principalmente, por exemplo, a Maiden, que por sua vez ela volta do cemitério quando ela vê um Blue Eyes entrando na mesa. Então com isso vai ficar entrando Blue Eyes o tempo todo, vai ficar entrando Maiden na mesa o tempo todo, e isso vai ser o bastante para você ganhar as partidas. O deck, ele, se você quiser gastar um pouco mais com o deck de Blue Eyes, você até pode utilizar as cartas de Primite. Então é um deck interessante até mesmo para quem está começando e quiser tiver uma perspectiva de em momentos futuros investir um pouco mais, você pode começar comprando as caixinhas, jogando com o Blue Eyes puro, e aí eventualmente você vai pegar aí o deck de Primite e vai adicionar ao seu Blue Eyes de modo a deixar ele mais eficiente. Então, Blue Eyes aí é um deck que realmente vale bastante a pena por conta dessa dinâmica. O segundo deck que eu tenho para trazer aqui para vocês é o deck de Fire King. E aí, eu tenho aqui como exemplo aqui o Garunix, que mostra o estilo que o deck tem. O Garunix aqui, né, que é um monstro praticamente principal, extremamente forte do deck, que sempre que um monstro de fogo aí é destruído, ele entra na mesa e depois destrói o monstro do deck, e esse monstro vai fazer efeito novamente, e aí o Fire King como um todo tem uma estratégia aí de ficar destruindo as próprias cartas para você adquirir aí o resultado que você pretende. Todos os Fire King
possuem benefícios de ver carta sendo destruída ou ser destruído e fazer algum efeito interessante, e o deck acaba sendo extremamente simples dentro do seu conceito, porque ele não vai fazer boards impassáveis, boards extremamente fortes. Na verdade, entre aspas, o board mais forte que você consegue fazer é uma Princess juntamente com a Arvata, que na prática, se você for avaliar, o Arvata ele nega um monstro, a Princess depois vai destruir um monstro, e entre aspas é só isso, mas na verdade tem muita coisa por trás que pode acontecer. Nesse meio tempo, o Kirin vai acabar destruindo uma carta do oponente também, a Spell vai fazer um Exceed no turno do oponente que vai limpar a mesa, e aí quando você percebe, você na prática tá jogando muito mais no turno do oponente do que no seu turno, conforme você vai interagindo com ele. Além disso, a gente tem a Skyburn, que é uma ótima spell aí, né, pro deck, e que possui um perfil extremamente bom. Eu comentei, inclusive, sobre isso, que é uma carta que é muito forte contra a estratégia de Raizeal como um todo, né? Porque o oponente vai lá colocar 2 level 4, essa Skyburn limpa os 2 level 4 e já deixa ali um setupzinho para as próximas interações que vão também ajudar a limpar essa mesa. Então, por conta disso, o deck de Fire King é uma ótima pedida, além, é claro, de vocês, não sei se vocês lembram, ele acabou de ganhar um ICS, o que mostra que ele realmente possui o potencial para jogar. E aí, esse deck não precisa de nenhuma engine secundária e você praticamente só vai precisar gastar com a Ulcanix, que é essa carta aqui, que essa sim já é um pouquinho mais cara, custa um pouco mais de R$100, mas a boa notícia é que você não precisa de mais de uma cópia da Ulcanix para jogar com o seu deck. É claro, o ideal é você ter 3 cópias da Ulcanix no cenário onde o deck está completo, mas se você quiser começar a jogar de Fire King, você só precisa comprar uma dessa Ulcanix, vai jogando com o deck, e se você acabar gostando, você vai comprando a segunda, comprando a terceira, aos poucos, de modo que acaba ficando realmente muito eficiente para montar o deck. A Princess também não é uma carta extremamente barata, mas é o mesmo esquema, você só precisa de uma cópia. Se você quiser rodar o Extravagance, que é o pote mais comum desse deck, você vai aos poucos comprando aí as outras Princess, e assim vai. Então, Fire King acaba sendo muito viável nesse quesito. Aí, o terceiro deck que eu tenho pra falar, que inclusive é o deck que eu jogo hoje em dia, é o deck de Crystron. O Crystron é um deck que foi, entre aspas, lançado agora, né, porque praticamente todas as cartas do combo principal de Crystron são cartas recentes, e aí eu fiquei surpreso positivamente com o que o deck tem para oferecer. O deck ele é realmente muito barato, eu particularmente não lembro de ter gastado mais de R$300 para montar o deck em si. É claro, tirando a parte das staples ali, que são um pouquinho mais caras e que você pode querer usar, por exemplo, uma SP, por exemplo, um Typhon, mas são cartas dispensáveis que a estratégia não depende diretamente delas, e o que faz com que o deck seja realmente muito barato. A carta mais cara do deck hoje em dia, que é o Citri, ela vai ter reprint e você vai poder comprar ela basicamente a preço de banana ali, o que faz com que agora sim a gente pode falar que esse deck, entre aspas, não vale nada aí em termos financeiros, realmente é um deck muito barato de você ter. E qual que é a vantagem aí de você jogar de Crystron? É que ele é muito punitivo contra as hand traps do oponente aí, né? Então a gente tem um perfil que você vai tomar ali muitas vezes 2, 3 hand traps e vai conseguir passar com exatamente a mesma mesa, porque o forte do Crystron é exatamente isso, ele é muito eficiente em fazer a sua mesa, que por sua vez, apesar de simples, ela é muito opressora, ela possui Omni Negate, possui destruição, possui banimento, então ela é realmente muito forte, mas é muito difícil de fazer o oponente não chegar naquele ponto. O único ponto negativo do Crystron é que ele toma muito forte algumas hand traps que são direcionadas mais pro Malice, que são, por exemplo, o Lancia, até mesmo o Chaos Hunter, e esse é o ponto negativo principal do Crystron. Entretanto, tirando isso, ele é um deck aí que possui uma curva de aprendizado muito boa, o que é bom porque se você quiser começar a jogar de Crystron, você vai ter muito o que aprender, vai ter muito o que evoluir. Inclusive convido vocês aí a pegar a linha comigo, que eu tô manjando bastante desse Crystron, e é um deck que você possui todos os recursos necessários para inovar, para fazer as suas próprias jogadas e criar os seus próprios combos. Inclusive é o que eu fiz para manter aí esse deck dentro da melhor excelência possível. E
Eu acho que esse é um ponto muito positivo, né? É diferente ali, por exemplo, do deck de Blue Eyes que eu já comentei anteriormente, que possui um trajeto um pouco mais linear nas suas jogadas, apesar de todos esses decks aqui terem uma camada de complexidade legal, o Crystron ele já realmente já extrapola um pouco nisso e já começa a ficar muito mais complexo. O quarto deck que eu vou ter pra falar aqui pra vocês é o deck de Melodious, e esse eu nem vou comentar muito sobre, porque na verdade é um deck já antigo e que já tá, entre aspas, manjado como um bom deck barato por muita gente, né? Muitos dos vídeos antigos que falavam de decks baratos e bons já falavam do Melodious. E, bom, a estratégia do Melodious aí basicamente se aproveitar aí da Baka, que é uma ótima fusão, para startar a sua jogada, e ele tem ótimas cartas. Então, o bom do Melodious é que um card combo do deck são extremamente eficientes, né? Então a gente tem a Ostinato, que é muito forte. A gente tem a Refrain, que é a carta que basicamente faz todo o gás desse deck funcionar. E é claro, a Couplé, que busca a spell de fusão, e aí portanto, ela gera uma dinâmica de resiliência muito forte pro deck. O problema do Melodious hoje em dia é o endboard, que é extremamente pouco opressor, então você provavelmente vai querer utilizar cartas como os Heralds, que vão negar monstros do oponente, e vão potencializar um pouco o seu endboard, mas ainda assim, quando o seu combinho passa ali de Melodious, é muito difícil de você ficar sem recurso, porque a Etoile é uma carta muito forte de endboard, que por sua vez, ela flutua ali e mantém todas as suas cartas de Melodious protegidas, além de você fazer, entre aspas, um lock pra cima do seu oponente ali, que ele vai precisar de algum jeito altar ali, porque os seus monstros não vão tomar alvo, não vão morrer por batalha, então vai ser bem difícil de você penetrar a mesa aí do Melodious. Então, Melodious aí, uma ótima opção também. E por último, o quinto deck que eu tenho para comentar aqui, que inclusive tem decklist aqui no canal extremamente recente, é o Traptrix. Traptrix esse que inclusive acabou de topar aí no regional de São Paulo, com mais de 200 jogadores, e é um deck realmente muito barato, também um deck de caixinha, onde você consegue aí praticamente só com as caixinhas aí já estar com o deck quase que pronto, e você vai precisar de muitos poucos gastos complementares, porque realmente o deck ele é autossuficiente e ele, dentro da sua própria estratégia, ele não precisa de muitas cartas adicionais. O deck de Traptrix aí possui uma estratégia um pouco mais voltada para combo, mais para fazer realmente ali um monte de monstros e fazer uma sequência de jogada um pouco mais potente, porque os monstros ali, Traptrix, todos estão ali preocupados em invocar mais um bicho na mesa, em buscar mais uma carta de Traptrix e realmente fazer um sistema mais evoluído aí de jogada, mais parecido inclusive para a estratégia de Crystron ou da de Melodious do que para a estratégia de Fire King ou Blue Eyes, que são decks um pouco mais retrancudos, mas o Traptrix também consegue jogar lento caso seja necessário, porque a Sera possui ali efeito. Pode fazer nos dois turnos, pode fazer no seu turno, no turno do oponente, vai indo devagarzinho e altando as cartas do oponente, ao mesmo tempo em que é muito mais difícil de você dar Zend Traps no deck de Traptrix, porque os monstros Traptrix eles não são afetados por Trap, né, os monstros de Extra Deck, e aí isso já acaba matando algumas cartas muito comuns, como, por exemplo, a própria Infinite Impermanence, que é uma carta que tem 3 cópias no deck de todo mundo, e ela também tem uma resiliência muito boa contra cartas como a Impulse, a Purge, que são cartas aí que poderiam tentar negar aí o efeito, por exemplo, da Sera com a Impulse, entretanto, como elas não são afetadas, isso é extremamente relevante. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desses 5 decks. Foi um vídeo bastante pedido, então espero que tenha uma boa repercussão. Muito obrigado a todos que viram até aqui e até uma próxima.